Bem-vindos ao Euronews de noite. No capítulo de hoje da saga do Brexit, Theresa May pede mais um alargamento dos prazos. A primeira-ministra britânica enviou o pedido por carta para o Conselho Europeu. A França exige antes um plano credível até 10 de abril. Foram finalmente reveladas as causas do incêndio no Museu Nacional no Rio de Janeiro. As chamas deflagraram num aparelho de ar-condicionado. A Rússia diz que vai finalmente resolver o polémico cativeiro de cerca de 100 baleias presas em condições deploráveis. A Bauhaus não foi apenas uma escola de design e arquitetura, foi toda uma corrente artística e agora a Alemanha tem um museu à sua medida. Theresa May quer um novo horizonte final de junho, só que, entretanto, há eleições europeias e os trabalhistas britânicos já se dizem desiludidos com o decorrer destas últimas negociações. A primeira-ministra britânica pediu ao presidente do Conselho Europeu o alargamento do prazo do Brexit. Numa carta enviada a Donald Tusk, Theresa May solicitou que o prazo de saída do Reino Unido da União Europeia seja alargado para 30 de junho. May refere que o Reino Unido se preparará para as eleições europeias de final de maio, mas que se houver um acordo antes, as mesmas serão canceladas. Ficou claro que o Parlamento ainda estava bloqueado aqui no Reino Unido. O que talvez seja mais surpreendente é que ela tenha pedido isso hoje. Pensava-se que ela poderia esperar até segunda-feira para ver como as conversações com o Partido Trabalhista iriam correr. Mas ela decidiu que hoje era um bom dia para fazê-lo. Dá ao Conselho Europeu muito tempo antes da reunião de quarta-feira para tomar algum tipo de decisão e avaliar o pedido. Já o presidente do Conselho Europeu quererá oferecer ao Reino Unido a possibilidade de adiar o Brexit até um ano. A notícia está a ser avançada pela imprensa. Na carta enviada a Donald Tusk, Theresa May deixa bem claro não ser do interesse do Reino Unido nem da União Europeia que os britânicos participem nas eleições de final de maio. O que é que Londres quer realmente? Esta continua a ser a questão que os líderes europeus pretendem ver respondida quase 3 anos depois do referendo sobre o Brexit. O novo pedido de extensão da data de saída do Reino Unido da União Europeia para 30 de junho foi recebido com ceticismo pelos líderes europeus. O Parlamento Britânico teima em não chegar a uma decisão clara sobre o caminho a seguir. Em Bruxelas, a frustração é evidente. Eu diria que o princípio de cooperação sincera é aplicável, tal como a primeira-ministra May torna claro na carta, e eu diria, tal como o Comissário Europeu para o Ambiente afirmou antes, trata-se de uma questão hipotética, uma vez que pressupõe que existe uma extensão, o que ainda não foi decidido pelos nossos líderes. A França, pela voz da secretária de Estado para as Questões Europeias, Amélie de Montchalin, afirma que a concessão de uma nova extensão depende da apresentação de um plano claro e credível por parte do governo britânico. Esta posição foi reafirmada pelo ministro holandês, Mark Rutte, e a Alemanha também reagia ao novo pedido de extensão de Theresa May. Podemos dizer que será a base para as deliberações do Conselho Europeu Extraordinário na próxima quarta-feira. Do nosso ponto de vista, é importante que a Primeira-Ministra não apenas se candidate a uma extensão, mas reconheça igualmente que uma extensão até 30 de junho significa que o Reino Unido terá que se preparar para realizar eleições europeias. Mas, cumprida uma semana após a data inicial de saída do Reino Unido da União Europeia, muitos são da opinião que uma saída ordenada é cada vez mais improvável. Estamos a dirigir-nos para um Brexit duro. É claro que eu gostava de estar errado, porque um Brexit organizado é muito melhor que um Brexit desordenado, mas continuamos a não saber o que é que Londres quer. Praticamente 3 anos decorridos após o referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, a incerteza continua a dominar, enquanto continua a contagem decrescente até ao próximo dia 12 de abril.
As eleições presidenciais ucranianas estão a ganhar contornos inesperados. Os dois candidatos à segunda volta fizeram análises de despistagem de álcool e drogas, antes de passarem a um frente a frente numa arena olímpica. E se lhe disser que o presidente ucraniano teve de realizar um teste de álcool e drogas antes do debate com o rival da segunda volta das eleições? Essa foi uma das condições impostas pelo candidato e comediante que Poroshenko defronta na corrida presidencial para a realização do debate. Acho que é um ponto fundamental. Eu alteraria a lei e tornaria este procedimento obrigatório, porque a questão da dependência do álcool e das drogas por parte de candidatos e de um futuro presidente é definitivamente uma questão de segurança nacional. O desafio foi proposto pelo candidato Volodymyr Zelensky, mas ao contrário do presidente, o comediante, sem experiência política, fez o seu teste numa clínica privada. Outra das condições de Zelensky foi que o debate se realizasse no Estádio Olímpico e fosse transmitido em direto. Doei sangue, mas graças a Deus tenho muito. O meu sangue é jovem. Vamos ver daqui a 3 dias, quando tivermos o resultado. A segunda volta das eleições presidenciais na Ucrânia está marcada para 21 de abril. Zelensky venceu a primeira volta. O genocídio do Ruanda foi há 25 anos e as feridas continuam bastante expostas. Paris anunciou a abertura dos arquivos para esclarecer que papel teve a França nos acontecimentos que levaram ao massacre de 800 mil pessoas. O Ruanda comemora no domingo o 25º aniversário do genocídio de 1994. O presidente Paul Kagame convidou vários líderes internacionais. Emmanuel Macron não estará presente, mas após ter recebido a Associação Ibuka, que se dedica ao apoio aos refugiados e à memória do genocídio, anunciou a abertura dos arquivos franceses para esclarecer o papel da França nos acontecimentos de há 25 anos. O presidente da Associação Ibuka diz que é preciso saber o que se passou. É preciso que isto deixe de ser um objeto de conflito, um objeto de divisão. E para isso é preciso talvez muito mais. Um trabalho de transparência, um trabalho de informação suficiente, de diálogo, do que de silêncio por oposição às revelações. Entre abril e julho de 1994, 800 mil ruandeses, sobretudo da etnia Tutsi, foram massacrados pelas Forças Armadas ruandesas e milícias Hutus. A operação turquesa, desencadeada pela França, é acusada de não ter protegido as populações e mesmo de ter facilitado a fuga dos assassinos. Apesar do clima de paz na sociedade ruandesa, as feridas continuam bem abertas. Para os sobreviventes, esta comemoração é mais uma dura prova. O relatório da Polícia Federal Brasileira revela que o fogo que destruiu praticamente todo o património do Museu Nacional do Rio de Janeiro começou no ar-condicionado do auditório e progrediu por causa das falhas no sistema de prevenção. As instalações do Museu Nacional do Rio de Janeiro, destruído por um incêndio no ano passado, tinham várias falhas de segurança, segundo concluiu agora o grupo de peritos que esteve a investigar as causas do fogo. Faltavam mangueiras de emergência, os alarmes de incêndio não funcionavam, o sistema de controle dos detectores de fumo não estava instalado, nem o sprinkler, nem as portas corta-fogo. E foi o ar-condicionado que esteve na origem. Os peritos, a partir de todo esse trabalho realizado, puderam chegar à conclusão de que o fogo teve início no auditório e teve o ar-condicionado como causa primária do início do incêndio. Segundo uma ONG que monitoriza os gastos, o museu gastou apenas cerca de 3.500 euros em segurança entre 2015 e 2017. Após 30 anos de combate contra a esclerose múltipla, o espanhol Ángel Hernández acedeu ao pedido da mulher e ajudou-a a morrer. Agora foi detido, entretanto libertado. O debate sobre a eutanásia está relançado em Espanha.
A detenção de um homem que ajudou a mulher que sofria de esclerose múltipla em fase terminal a morrer relançou o debate sobre a eutanásia em Espanha. Ángel Hernández foi detido depois de confessar à polícia ter administrado, a pedido da mulher, Maria José Carrasco, a substância letal. Numa entrevista anterior, Ángel explicava que lhe tinha prometido que se chegasse à situação em que se encontrava e se não houvesse meios para ajudar a morrer, ele o faria, pois não há ninguém, nenhum profissional que o possa fazer, porque não se pode envolver porque o põem na cadeia. Porque se não temos a nadie, a nenhum profissional, porque não se lhe pode implicar, porque lhe metem na cárcel. Sem qualquer autonomia para se alimentar ou fazer a higiene pessoal, Maria José dependia também de doses diárias de morfina para lutar contra as dores permanentes. Na Europa, a eutanásia apenas é legal na Holanda, na Bélgica e na Suíça, tendo sido rejeitada no Parlamento em Portugal no ano passado. Na Suíça, a eutanásia é ilegal, mas é autorizado o suicídio assistido, bem como na Alemanha, mas sob determinadas condições. Em Espanha, há uma crescente pressão social pela legalização da eutanásia e uma sondagem recente revelou que 70% dos espanhóis são a favor. O caso de Ángel, que foi entretanto libertado enquanto espera julgamento e que arrisca uma pena de 6 a 10 anos de prisão, trouxe para a ordem do dia a questão em plena campanha para as eleições de 28 de abril. A Greenpeace alertou para a existência de uma centena de baleias em cativeiro, na Rússia, em outubro do ano passado. Mas só agora, depois da intervenção de várias personalidades e organismos internacionais, é que as autoridades russas prometem resolver o problema. Sob forte pressão de organizações internacionais, as autoridades russas dizem que as baleias presas há meses em tanques perto de Nakodka podem ser libertadas no verão. O oceanógrafo francês Jean-Michel Cousteau e especialistas de outros países reuniram-se em Moscovo com os governantes russos. Se as conseguirmos libertar, a maioria, se não todas, serão libertadas onde foram capturadas para que possam voltar a estar em contacto, esperamos, não apenas com as mesmas espécies, mas também potencialmente com a sua família, grupo ou amigos. Nós passamos com profunda emoção por um tempo muito difícil neste inverno. Durante esse período foi impossível libertar os animais. Teríamos perdido todos os animais. Agora está a chegar o verão e podemos fazer este trabalho e deve ser feito. Além de Jean-Michel Cousteau, outras personalidades como a rainha da Jordânia, Richard Branson ou Mark Ruffalo, tinham assinado uma carta enviada ao presidente russo em que se pedia a libertação das dezenas de orcas e belugas capturadas ilegalmente. A Greenpeace Rússia alertou para a chamada cadeia de baleias perto de Nakodka em outubro do ano passado. Segundo a organização, os animais seriam provavelmente vendidos para parques marinhos na China. As orcas podem ser vendidas por milhões de euros. A escola Bauhaus, fundada no início do século XX, na Alemanha, marcou de forma profunda a arquitetura e o design que nos rodeia nos dias de hoje. Para preservar essa memória e transportá-la para o futuro, abre agora portas o novo Museu Bauhaus na cidade alemã de Weimar. Há 100 anos, o arquiteto alemão Walter Gropius fundava a escola Bauhaus, em Weimar. Um século mais tarde, a influência desta escola na arquitetura, design e arte continua a ser visível. Para assinalar o momento, este sábado o novo Museu Bauhaus abre as portas ao público. São mais de 2.000 metros quadrados espalhados por vários andares e uma coleção de mais de 13.000 objetos. O que os visitantes podem esperar é uma visita por um fenómeno fascinante que perdura desde os anos 20 e com questões que ainda hoje influenciam as pessoas. O público vai poder ver objetos importantes como o candeeiro Bauhaus e os trabalhos de vários mestres. Tudo isso pode ser visto aqui. Os 100 anos da Bauhaus são assinalados com mais de 600 eventos previstos para este ano só na Alemanha. Em Berlim, por exemplo, pode-se passar a noite na Hofeisen-Siedlung, um edifício que integra a lista de Património Mundial da Unesco e também um dos primeiros exemplos de habitação social.
O Euronews de Noite termina aqui. Não deixe de acompanhar-nos também no nosso site e redes sociais. Tenha um muito bom fim de semana.